Olá, amigos que nos acompanham aqui no YouTube da Seichonoye do Brasil. Em especial, vocês que acompanham todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, o estudo da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Estamos entrando no período de recesso e, como tradicionalmente acontece, o preletor Heitor Miyazaki ele irá continuar com a parte 1, a parte de perguntas e respostas. Então, você pode continuar a enviar as suas perguntas para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. estudoaverdadedavida@sni.org.br. Na parte 2, como tradicionalmente também fazemos, nós iremos veicular o nosso podcast da Seichonoye do Brasil, o SNI Cast. São conteúdos especiais para que você possa conhecer e ouvir aqui no nosso canal do YouTube. Em breve, nós retornaremos então com o estudo ordinário, o estudo tradicional da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Até lá! Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a aula 652 pelo YouTube 280. Então vamos para a primeira parte, que é perguntas e respostas. Primeira pergunta: feminino, 47 anos. Problema de saúde e gostaria de saber como fazer para melhorar, pois estou sofrendo muito. Cólica, intestino preso, comecei a evacuar fezes com sangue, fissura no ânus que não cicatriza. No período menstrual, meu intestino simplesmente para de funcionar e antes não era assim. Estou fazendo orações, assistindo às palestras Seichonoye para melhorar meus pensamentos, mas estou sentindo muito pesado para mim. Tudo que acha que é pesado torna-se fácil e leve quando nós começamos a praticar. Quando no início nós estamos fazendo esforço, parece que é muito pesado, estou cansado, mas se tem que resolver o problema, faça o que tiver que ser feito. Agora, você não mencionou o seu estado civil, isso é muito importante. Dentro da sua pergunta, o estado civil é fundamental. Pois se você é casada, por exemplo, isso pode estar muito relacionado no relacionamento com o seu cônjuge. Pode estar relacionado com o seu cônjuge. Mas, aqui você fala, intestino preso. Embora existam várias causas físicas para a constipação, como dieta pobre, com fibras, falta de exercícios e certos medicamentos, não se pode ignorar os fatores psicossomáticos. Psicossomático. Lembra daquilo que nós falamos sempre? Psicossomática é a palavra grega, formada por duas palavras gregas. Psico vem de psique, mente, e soma em grego significa corpo. Nós jogamos as emoções para o corpo. Isso é o que está acontecendo dia a dia. E no seu caso, você precisa focar nos fatores que causam estresse, ansiedade e depressão. Quais são esses fatores? Ou seja, se não procurar corrigir a causa, o efeito continua. Você diz estar se esforçando, mas o importante é o esforço para você mudar o hábito, o modo de viver. Esse é um ponto importante. Se você fica se esforçando, tem que ser assim, mas inconscientemente teima em fazer de uma certa forma, então esse conflito emocional que gera estresse. Então, por exemplo, você fala que tem dor de cabeça, mas ao mesmo tempo você fala que tem cólicas menstruais. Cólicas menstruais é sinônimo de conflitos inconscientes com os pais. Conflito inconsciente com os pais. Quando você se harmoniza com os pais, você não vai ter esse estresse, esse cansaço total. Então, muitas vezes, se você quer combater o que papai fala, que mamãe fala, na história da humanidade,
sempre os filhos achavam que os pais eram quadrados, os pais são sempre atrasados. Mas, na verdade, é a falta de experiência dos jovens que fazem pensar dessa forma. Então, por exemplo, em 1983, 4 mais ou menos, eu estava fazendo uma palestra no Belém. Aí veio uma jovem de 14, 15 anos reclamando da mãe. É porque minha mãe fala isso, minha mãe faz aquilo, não sei o quê, não concordo. Então eu disse, isso está bem. Vamos fazer uma brincadeira de faça de conta. Faça de conta, se concentre nisso, que você é sua mãe. E a sua mãe é sua filha. Aí tudo que ela falou para mim, ela reclamando da mãe, eu falei, não esqueça, você é sua mãe. E sua mãe é sua filha. Aí repeti tudo para ela. Ela falou, tá bom, entendi. Minha mãe tem razão, minha mãe tem razão. Então, quando a pessoa faz empatia, se coloca no lugar do outro, ela passa a entender, passa a compreender que a outra pessoa tem razão. Então, por exemplo, essa cólica menstruais, então é conflito com os pais, consequentemente perde-se a concentração. Eu disse uma ocasião que tive um funcionário que estava para ser demitido porque perdia muita concentração. Dentre os 30 funcionários, 28, 30, ele era o que mais se desconcentrava. Então tinha muitos erros no trabalho dele. Aí o chefe dele veio falar comigo e eu disse, eu vou dispensar o fulano. Eu falei, não, antes de dispensar, vamos dar uma chance. Então falar bonito na frente do microfone é uma coisa, mas por trás, ajudar por trás é outra coisa. Então é uma coisa que não passa a ser simplesmente teórico, falar bonito. Então na prática temos que salvar fora do microfone também. Então faça o seguinte, fala para ele falar comigo, vamos dar uma chance, eu vou dar uma tarefa para ele. Se ele não melhorar, é porque não adianta mais insistir com ele. Ele não melhorar é porque não se esforçou, não procura pôr em prática o que eu falei. Então eu mencionei o seguinte, você pensa que você perdoou seu pai só porque saiu o seu relato na revista? Você não perdoou seu pai de muitas coisas. Aí eu falei para ele, nós vamos dar uma segunda chance para você, mas você tem que praticar, se quiser continuar conosco, praticar o que eu vou falar. E você almoça rapidamente, em 15 minutos, e depois venha correndo, fica numa salinha aqui, que é ao lado da minha sala, e vai praticar a oração do perdão para o seu pai. Pensando na época que a sua mãe ficou grávida de você. Aí concentre-se no ano, mês que aconteceu isso, e você pense o seguinte, estou no primeiro mês da barriga da mamãe. Aí você imagine o seu corpo, um feto pequenininho, e na barriga da sua mãe, e faça a oração do perdão 100 vezes para o seu pai. No dia seguinte, pense, estou no segundo mês, e faça mais 100 vezes a oração do perdão para o seu pai. Terceiro dia, terceiro mês, quarto dia, quarto mês. Isso, tem muita gente que implica dizer, mas não pode fazer regressão. Não é regressão, isso é ressignificação. É voltar para a época que aconteceu, onde você guardou mágoa, muita mágoa do seu pai. Então você, mas era pequeno. Tudo bem. Agora analise o seguinte, por que tem bebê com 1 mês de vida que não mama no peito da mãe, apesar dela ter leite? E apesar de ser leite de boa qualidade. É porque ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada. A nível consciente, ela não tem essa informação. Mas dentro dela, ela sabe que a mãe não aceitou com amor. Não aceitou a gravidez. Então ela não veio benquista por amor, não foi recepcionada com amor. Então, faça isso. Você vai fazer o seguinte, você vai ler o livro Lições, buscando o amor dos pais, voltar mentalmente para a barriga da mamãe e praticar a oração do perdão durante 20 dias para o pai e depois que terminar, faça 20 dias para a mãe. Então, fazendo dessa forma, primeiro mês da barriga da mamãe, estou no primeiro mês da barriga da mamãe, do que fazer 9 meses, fica muito longo e a pessoa interrompe no meio do caminho. Então faça bem concentrado como curso intensivo, em pouco tempo, mas você faz cada dia correspondendo ao mês e faça intensamente oração do perdão para o papai. No dia seguinte, pense que estou no segundo mês da barriga da mamãe e faça mais 70, 100 vezes por dia para o papai.
terceiro dia, terceiro mês, assim subsequentemente. E depois que terminar, faça para sua mãe. E aí você, enquanto isso, você leia lições, Buscando o Amor dos Pais, Buscando o Amor dos Pais. Não leia uma vez só, porque se você ler a primeira vez, você vai se interessar somente no final do relato. E não vai entender, não vai atentar nas explicações doutrinárias que contém o livro. Porque esse livro, Buscando o Amor dos Pais, é uma autobiografia do professor Camilo Kusumoto. Ele passou sérios problemas com o pai, com a mãe e com o padrasto. Sérios. Leia o livro, você vai ver como foi forte a situação dele. Bom, quando terminou e ele se harmonizou com o pai, se harmonizou com o padrasto, harmonizou com a mãe, a vida dele mudou. A vida dele melhorou muito. Então, problemas digestivos, por exemplo, falta de concentração, é isso. Esse rapaz que eu lhe falei, ele foi se tornando um dos melhores funcionários do setor, a ponto de terminar a faculdade. Depois da faculdade ele fez MBA, um curso de pós, e terminou a faculdade e hoje ele é chefe de departamento. Então tudo isso de acordo com o estado mental e emocional. Então é isso que ele tem que fazer. As cólicas menstruais é ressentimento forte dos pais. Então você tem que perdoar e amar. Perdoar e amar. Perdoar papai e amar papai. Perdoar mamãe e amar mamãe. Ok? E fadiga nervosa. Então muitas vezes você fica, qualquer coisa retruca papai, retruca mamãe. Aí você vive num estresse de irritação, porque mamãe não entende, papai não entende. A neurastenia é estresse. A perda de pedra na vesícula é estresse. Insônia é estresse. A irritação é estresse. Então, estresse é quando você procura fazer uma coisa que está acima do seu limite, das suas possibilidades físicas. Então, se você deixa se dominar pela preocupação e muitas vezes está fazendo coisas desnecessárias para o momento, aceite mais a orientação do papai, aceite mais a orientação da mamãe. Tá? Livro Buscando o Amor dos Pais. Bom, eu aprendi, você falou que corre, que eu aprendi no curso de pós, um professor de planejamento estratégico, ele comentou várias vezes a diferença entre eficiente e eficaz. Não é sinônimo, parece, mas não é. Nem sempre o eficiente é eficaz. Nem sempre o jogador que corre mais que dá vitória para o time. Eu tinha um modo de ser. Não gostava de ser chamado a atenção segunda vez. Então meu pai até um dia disse, o meu filho Heitor, basta falar uma vez só, não precisa falar a segunda vez. Ele não vai repetir o mesmo erro. Porque eu já tinha isso em mente. Obedecer, respeitar e seguir a ordem, a determinação do papai e a determinação da mamãe. E outro detalhe, aprenda a fazer a meditação Shinsokan. Shinsokan, meditar, não é fazer recitação, tá? Recitação é que naquela parte do Shinsokan que diz, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, infinita sabedoria de Deus, ficar repetindo 20, 30, 40 vezes, isso não é prática contemplativa, é prática recitativa. E na Seichoné existem as duas práticas, a recitativa e a contemplativa. E a meditação é contemplativa. Ok? Pergunta número 2. Feminino casado, 33 anos. Minha avó faleceu de câncer no pulmão. Agora minha filha de 2 anos foi diagnosticada com asma e minha sobrinha de 3 anos também. Será que esta asma tem relação com a doença da minha avó? Estou começando a estudar sobre a Seichoné e fazendo a leitura da Sutra Sagrada. Porém, minha família é muito católica. Já me falaram que meditação é coisa do diabo. Hoje em dia pratico sem falar nada. O que devo fazer para ajudar minha família e minha sobrinha? O que você pode fazer para ajudar é você praticar. Quando você pratica, eles vão notar uma diferença. Nossa, ela melhorou, então esse Seichoné que é bom. Ela mudou para melhor, então esse Seichoné que é bom. Aí eles vão se interessar por Seichoné. Então não adianta falar, isso é bom, mas se você continua a mesma coisa, a mesma pessoa, eles não vão entender que isso realmente é bom. Então, se sua avó, outra coisa, sobre sua pergunta, se sua avó tivesse falecido com problemas respiratórios, então, aí sim seria problema da influência da sua avó. Mas ela não morreu com problema respiratório, morreu com problema no pulmão. Então, por exemplo, leia o livro Nossa Gratidão aos Antepassados. Ali consta o relato da pretora
de Rio Grande do Sul. É sobre um sobrinho que tinha problema, que deu um problema pulmonar. Um sobrinho recém-nascido. Então, eu falei para ela o seguinte: tem algum antepassado que morreu com problema pulmonar. Ela lembrou de uma pessoa e comentou isso com a família toda, porque a família toda segue Seiichi Onoye. Aí nisso o irmão falou: Maria Helena, lembrei de um outro tio que morreu com problema pulmonar. Aí quando lembrou desse outro tio e foi começar a fazer oração para ele, deu uma tristeza, uma vontade de chorar. Acontece que esse tio que ela lembrou, que o irmão falou, ele morreu com problema pulmonar, ele já era viúvo, e novo ainda, jovem, ainda tinha filhos pequenos. Então ele estava prestes àquela doença muito grave, e já era viúvo, ia deixar crianças pequenas, sem pai nem mãe. Foi aí que deu um desespero, então ele não queria morrer, mas acabou morrendo. Então, consequentemente, uma pessoa que falece nessa situação, ela fica muito apegada aos filhos e acaba manifestando a doença que o levou à morte para os filhos. Foi aí então que a Maria Helena começou a fazer oração para esse outro tio e chorou. Aí quando terminou, aquele sobrinho que estava na UTI, lá no Rio Grande do Sul eles falam CTI, ele foi melhorando, ele está curado até hoje, perfeitamente curado. Então, veja bem, sobre a meditação Shinso, sobre a meditação, não é coisa do diabo, não é coisa de Deus, Cristo meditava muito. Cristo sempre, você lendo a Bíblia, você vai ver que constantemente procurava Jesus Cristo e estava num cantinho fazendo meditação. Tá? Então não é simplesmente orar, Pai Nosso que está no céu, mas meditar sobre o conteúdo da palavra, meditar sobre o conteúdo das palavras da oração Pai Nosso que estás no céu. É nosso Pai, é Deus. Nós somos filhos de Deus, não somos filhos do pecado, não somos fruto do pecado, somos filhos de Deus, Deus. Né? Por isso que santificado seja o vosso nome, amado, respeitado, o nome de Deus. Então sempre comento o seguinte: tem pessoas que chamam deputado de excelência, mas chamam Deus de você. Você é um pronome de tratamento que é dado para uma pessoa inferior, e Deus não é inferior. Chamar deputado de excelência, chamar Deus de você, está rebaixando Deus e está elevando o nome de deputado dos políticos. Então, não. Glória a Deus, autores e Pai na terra, os homens, primeira vontade, da boa vontade, em primeiro lugar, Deus. O mais alto. Por isso que Deus, na Bíblia, quando se fala a Deus, diz Senhor, tá? Senhor, com letra maiúscula, Senhor. Então, esse é um respeito que é muito importante, porque meu pai sempre chamava a atenção dos seus filhos. Quando você for falar com uma pessoa mais idosa, mais idade superior, chame de senhor ou senhora, não chame de você. Mesmo que você for da mesma idade de uma outra pessoa, do seu chefe, ele é seu chefe, chame de senhor ou de senhora. Então, essa é uma forma que meu pai ensinou. Senhor ou senhora para as pessoas superiores. Então, por isso que Senhor Jesus Cristo ensinou a fazer a oração. Yogananda idem. Yogananda, o mestre dele, Yuri Kuteswar, falava sempre, ele chamava Mukunda, né? Chamava de, não era chamado Yogananda, tinha outro nome, então ele falava, faça meditação. Yogananda fingia e resistia, mas não queria fazer. Mas quando ele começou a fazer, ele se sentiu tão bem, que ele começou a transcender a matéria, transcender o corpo, transcender tudo e entrar em contato com Deus. Então ele ficava meditando horas e horas, e tanto tempo que ele ficava meditando, que muitas vezes na palestra, ele parava, interrompia o que estava falando para conversar com Deus. Ah, sim, senhor, ah, sim, senhora. Tal era a concentração com Deus. Foi aí que ele começou a realmente fazer milagre, mas o objetivo não era fazer milagre, o objetivo era transmitir a verdade. Por isso, no início da meditação, Shinsokan diz, eu nesse momento deixo o mundo dos 5 sentidos, esses 5 sentidos corpóreos, que nós captamos pela visão, olfato, né, paladar, tato e audição, esses 5 sentidos,
e entramos no mundo de dimensão superior. Esse mundo de dimensão superior, nós não captamos com os 5 sentidos. Os 5 sentidos estão atrelados ao cérebro, ao corpo carnal. Então, deixamos o mundo de 5 sentidos e entramos no mundo absoluto de Deus. Aí nós, contemplando, imaginamos esse mundo vasto, esplendoroso, e nós repetimos, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano de sabedoria infinita de Deus, oceano do infinito amor de Deus, oceano da infinita vida de Deus, oceano da infinita provisão de Deus, oceano da infinita alegria de Deus, oceano da infinita harmonia de Deus. Esses 6 atributos, repetindo 5, 6 vezes, que a forma como o mestre fazia, já é suficiente. E depois você vai entrar na fase da meditação, na parte da contemplação. Por isso que é prática contemplativa. Contemplar o seu eu verdadeiro, a sua natureza divina. É perfeita, é sublime, é sagrada, é a mesma vida de Deus. Então você vai perceber que a sua vida não é uma vida insignificante, é a mesma vida de Deus. A vida infinita força vivificante de Deus, a infinita força vivificante de Deus, a vida luminosa de Deus flui para o meu interior. Prenda o ar para ter a sensação de que realmente está dentro de você. Igual a pessoa quando faz a primeira comunhão, ao pôr a hóstia na boca, quando o padre diz corpo de Cristo ou corpo de Deus, é para sentir que aquela hóstia está dentro dela, Deus está dentro dela. Aí ela contempla. Eu sou filho de Deus. Sim, sou filho de Deus. Eu não sou pecador, sou filho de Deus. Eu não sou filho do pecado, sou filho de Deus. Aí você vai compreendendo que você não é um ser insignificante, não. Você é a mesma vida de Deus. Okay? Bom, não dá para ficar explicando aqui, senão vou ficar 2 horas sobre isso. Então, problema de asma ocorre quando o pai ou a mãe desejam o sexo oposto ou então não quer a gravidez. Isso gera problema de asma na criança. Ok? Então, leia o Lições para o Cotidiano, leia Buscando Amor dos Pais, vá com o seu esposo assistir o seminário na academia. Uma vez por ano é bom fazer isso. Pergunta número 3, feminino, 59 anos, divorciada. Tenho uma filha de 29 anos que teve uma trombose no olho e perdeu a visão central do olho esquerdo. O médico afirmou que a visão voltaria para o tratamento, mas isso não aconteceu. Ela tem alto grau de miopia, tem astigmatismo e estrabismo. A avó paterna, já falecida, teve tromboses várias vezes. Minha filha não conversa com o pai. Quando nos separamos, ela tinha 17 anos. Ele fez coisas absurdas para a filha. Eu já o perdoei. Mas o que posso fazer? Tenho orado para minha sogra e meu sogro. O que mais fazer? Você diz ter perdoado seu esposo. Mas perdoar mesmo, é praticar a oração do perdão 70, 100 vezes por dia. E falar para sua filha, se você falar, você tem que perdoar seu pai. Falar, ela não vai fazer. Porque você está dando uma ordem. E ela tem o livre-arbítrio dela. O ser humano tem 5 desejos: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre. Ser livre. Filha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela não se sente livre. Então, você faz o seguinte: filha, eu também tenho mágoa do seu pai. Vamos fazer oração de perdão para ele? Vamos fazer? Se a filha, não, mãe, tá bom, então eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer, se você me acompanhar, tudo bem. E vai fazendo. Faça você meia hora, 1 hora por dia, todos os dias. Aí a sua fisionomia vai mudar. A sua fisionomia vai mudar se você praticar no mínimo 50, 60 vezes por dia a oração do perdão. E a sua filha, percebendo essa mudança, ela vai começar a acompanhar você. Okay? E aí que ela vai começar a mudar. Então, a sabedoria de Cristo era fantástica. Foi por isso que ele disse para Pedro, quando Pedro perguntou, tá bom perdoar 7 vezes? Cristo falou, não digo 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não é 7. 70 vezes 7. Então, isso é fundamental, porque Cristo já sabia desse detalhe, já conhecia que aquele ressentimento está lá no inconsciente. Então, para tirar a coisa inconsciente, é repetir. Da mesma forma que para gravar no subconsciente, você teve que repetir a tabuada. Para gravar, você teve que repetir. Então, você vai fazer isso através da oração do perdão. Imaginar que a pessoa está na sua frente e vai praticar
seu marido está na sua frente e praticar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ah, mas precisa descansar. Tá bom, descansa uma hora, depois volta a fazer, descansa uma hora, mas volta a fazer. E para de pensar, para de criticar, para de ser tolerante, para de ser condescendente, que isso não é verdadeira harmonia. Fingir que está tudo bem, se ele ligar, tá, tudo bem. Mas por dentro aquele sentimento de raiva, de tristeza, significa que não perdoa. Então, mergulhe na oração do perdão. Mergulhe para valer. Faça a oração do perdão para ele 50 vezes, 70 vezes, 80 vezes, 100 vezes por dia. E depois, em outro momento, agradeça. Muito obrigado. Porque ele está te ensinando muitas coisas. Parece que não, mas isso daí aparentemente é um sofrimento. Mas ele está te mostrando o valor que é do perdão. É o valor que tem o perdão. Por esse fato que você praticando e sua filha vendo você praticar, veja bem, só falar não resolve. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Isso significa que a pessoa pode ficar convencida, mas do que ficar convencida e fazer também a mesma coisa, vai depender de você praticar, seguir, e ela seguir o mesmo exemplo. Ok? Tanto para você, como faz parte, faça a sua parte e deixe que sua filha comece a sentir a necessidade de praticar. Quando ela começar a praticar, a situação vai mudar. Então, tem muitos casos assim, de pessoas que não perdoavam o pai. Quando convencia a perdoar, harmonizou totalmente, a pessoa ficou curada. Outro dia dei exemplo lá da Bahia, de uma moça que não mexia a boca, não articulava. Quando vi aquilo, eu falei, você precisa perdoar seu pai. Ela não queria falar com o pai, então a boca não mexia, porque ela não queria falar com o pai. Mas quando ela perdoou, a boca moveu naturalmente e conseguiu um bom emprego. E aí que está outro detalhe. Muitos problemas financeiros são decorrentes do ódio, da mágoa, do ressentimento que a pessoa não solta. Quando ela perdoa, as coisas começam a melhorar. Começa a arrumar um bom emprego e tudo vem com prosperidade. Pergunta número 4, feminino, 55 anos, casado. A respeito da leitura de Mil Sutra, gostaria de saber, pode-se intencionar qualquer pedido? Pode ser pedido para a cura física pessoal? Essas leituras devem ser dedicadas aos antepassados ou não? Faça a leitura da Sutra diariamente para os antepassados. Tem que ler sempre a mesma Sutra ou pode variar entre a chuva de néctar, a palavra do anjo e a cura espiritual? O louvor após a missão sagrada também é uma Sutra? É. Mas se for para ler a Sutra para a cura física, certo seria ler a Sutra para a cura espiritual? Não. Na verdade, a Sutra para a cura espiritual é para aquelas pessoas que ainda não entenderam com profundidade a chuva de néctar da verdade. A base das sutras, que deve ser lido para os antepassados, basicamente é a chuva de néctar da verdade. Esse é o primeiro plano. Se quiser depois à noite ler a palavra do anjo, ou ler para a cor espiritual na segunda leitura, tudo bem. Mas pelo menos a chuva de néctar é fundamental fazer. Ok? Então, sobre o pedido pode sim, mas o pedido de uma oração, ela é atendida desde que não cause aborrecimento ou cause prejuízo para alguém. Então, é um pedido sincero, puro, sagrado, aí sim não tem problema. Agora, se pode ser considerado que é para os antepassados, pode, desde que você faça dentro do oratório. Mas, se não for dentro do oratório, então, for uma mesa, por exemplo, da cozinha, e só para fazer a leitura para você mesma, aí não é para os antepassados. Então, é importante. Se puder fazer na frente do oratório, ótimo. Mas se não puder, então também é Mil Sutras também, mas é voltada para o pessoal, para aprimoramento pessoal. Você perguntou se pode fazer para a cura espiritual. Sim. Eu já disse aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que a preletora Jandira de Castro de Brasília, ela tem parentes lá em Miami, Fort Lauderdale, e estava lá quando um brasileiro radicado lá, ele estava com AIDS e pediu orientação para ela. E ele estava preocupado porque estava com AIDS, então ela disse, leia 1000 vezes a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Ele leu, não sei se chegou a ler 1000, mas ele ficou curado. Tá? Teve um outro caso também, de uma pessoa de Campinas que eu orientei,
era uma jovem, ficou curada também. Eu tenho uma gravação de uma senhora que lendo a sutra se curou da AIDS também. Pergunta número 5, masculino, casado, 69 anos. Meu marido, advogado, em 2008 foi encontrado na garagem do prédio desacordado. Ficou 40 dias na UTI, o osso da face precisou ser reconstituído, havia hematomas no braço e na nuca. Até hoje não conseguimos descobrir o que aconteceu, apesar de ter recorrido à polícia. Ele não se lembra de nada, nunca mais conseguiu trabalhar, perdeu a visão do lado esquerdo e enxerga muito mal do lado direito. De lá para cá, constantemente tem pesadelos com pessoas desconhecidas que o agridem e também sonha com os pais já falecidos. Estamos frequentando a Seichoné e ele pediu para que pedisse essa orientação. Bom, é muito bom quando a pessoa toma a decisão de pedir orientação. Então, independente de lembrar ou não, ele pode perdoar essas pessoas. Simplesmente você que me agrediu, perdoe. Perdoe. Não tem outro caminho senão perdoar. É isso que Cristo ensinou, é isso que ele fez, mesmo sendo crucificado. Perdoou as pessoas que estavam ao lado dele. Falou, vou te encontrar no céu? Sim, eu te vejo lá no céu. Eu te perdoo e perdoou. Então, esse é o caminho. Perdoar é o caminho de Deus, porque Deus é amor. Se não perdoar, a pessoa não consegue manifestar o amor. Então, veja bem, quer estar próximo de Deus, é uma situação sine qua non, sem a qual não tem como conseguir. Amor. Tem que manifestar o amor, porque Deus é amor. Para sintonizar com Deus, que é amor, é manifestar o amor. É perdoar. Então, faça com ele, pense, você mesmo que você não lembre, pense nas pessoas que te agrediram. Pense nessas pessoas. Mesmo que você não lembre o rosto, mas vamos fazer a oração do perdão. E faz de manhã 1 hora, 1 hora depois faz outra vez, 1 hora depois faz outra vez, descansa um pouco, depois volta a fazer, até ele, depois você tem a parte da tarde, vamos fazer agradecimento às pessoas, agradecer às pessoas. Então, na realidade, dentro da atividade profissional do seu marido, ele deve ter deixado algumas pessoas aborrecidas. É isso que deve ter acontecido, com certeza. Então, diga para ele, eu te ajudo. Vamos fazer a oração juntos? Vamos fazer as orações juntos? Ele vai fazer, ele vai praticar, e isso tudo vai mudar. O importante é ele perdoar, independente de lembrar ou não quem são essas pessoas. No inconsciente ele sabe quem é, mas o desejo de não querer lembrar, quando está magoado, a pessoa esquece. É isso que está no livro do Freud, Psicopatologia da Vida Humana. Ele descobriu que os nomes que ele não conseguia lembrar eram nome de pessoas que estavam ressentidas. Então, inconscientemente, cria uma situação para não lembrar, para não sofrer. Então, mesmo que não lembre, pense, vamos fazer junto, pense nessas pessoas e vamos praticar a oração do perdão. Faz 1 hora, descansa meia hora, depois volta a fazer novamente, e assim vai fazendo o dia inteiro a oração do perdão. Ele vai restabelecer facilmente, se perdoar do fundo do coração e a passar a amar. Leia para ele o relato que está no Iluminando o Seu Caminho, o relato da Mabel. Ela tinha câncer aqui nessa região da garganta. Então, eu falei, você engoliu o sapo. Alguém te falou alguma coisa que você não pôde retrucar, porque não sabia do que se tratava, e ficou com aquela mágoa tremenda, terrível, guardando, reprimiu aquela mágoa. Perdoe essa pessoa, perdoe. Você vai lembrar quem foi. Foi uma pessoa que falou alguma coisa que você, até que ela lembrou quem foi. E quando falou que estava com câncer na tireoide, o marido falou, você vai para os Estados Unidos fazer cirurgia. Mas ela disse, dá um prazo de 1 mês que eu vou resolver na Seichoné. Foi quando ela me disse, ela me mostrou o primeiro exame, câncer na tireoide. Aí quando eu falei, perdoe, ela lembrou quando foi, quem foi e quando foi. Aí começou a perdoar essa pessoa. Eu falei para fazer a oração do perdão 40 vezes, 50 vezes por dia. Ela fez 70, 80 vezes. Falei para agradecer 1 hora, ela fez agradecimento de 2, 3, 4 horas. Então ela fez muito mais do que eu falei. Aí começou a se sentir bem, voltou para a médica que identificou o câncer, e a médica fez o segundo relatório. Ela me mostrou o segundo relatório. Inexistência do câncer. Perdoar é o caminho, simplesmente. Pode ser que as pessoas que
tenha agredido, pode ter feito mandado de alguém, mas o importante é o seu marido perdoar. Pergunta número 6, masculino, 39 anos, casado. Tenho lido as frutas do meu antepassado, a da minha esposa, no entanto, faço para o pai biológico. Ela foi criada pelo padrasto. Como devo fazer? O padrasto também. Não esqueça o detalhe. A Seichonoye, pai, além do pai, o sogro é pai, o padrasto é pai, sogra é mãe. Então, pai, mãe, continua sendo a extensão da pessoa que deu continuidade como pai. Leia Lições para o Cotidiano e veja aquele relato da filha que não se dava bem com a madrasta. É muito emocionante aquele relato. É muito bonito que é o fato que aconteceu no Japão. Então, já que o padrasto ajudou a criá-la, por que não incluir também o padrasto, que foi a continuação do pai? Esse é o significado para padrasto, madrasta. Continuação do pai, continuação da mãe. Então, Seichoné, sogra pai, sogra mãe, genro é filho, nora é filha. Ok? Então, para fazer as perguntas, não escrevam cartas não, pensando que eu vou ter tempo para responder. Vai demorar muito tempo para a resposta, porque agora estou muito na atividade. Essas atividades me ocupam muito tempo para buscar as causas dessas situações, desses problemas. Não é simplesmente a papá deu a luz, não. Tem muitas vezes uma pergunta que eu não sei a resposta direito, não tenho certeza, eu tenho que pesquisar 2, 3 dias, ou até mais. Mas eu vou atrás. Por isso, mande a pergunta, quer fazer a pergunta, mande para e-mail estudo a verdade da vida tudo junto, estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.org.br. E quem quiser uma orientação pessoal, tem que fazer com bastante antecedência, porque a fila é muito grande. Tem que agendar por telefone, operadora 11, telefone 5014-2258. 5014-2258. Prefixo 11. Agora, depois que fizer agendamento, é importante que às vezes ocorra algum fato, alguma situação, que a sede central entre em contato com você. Se você não atender, e às vezes é para melhorar uma situação melhor, porque uma pessoa anterior não vai ser atendida, então quer te colocar numa situação antes, outra. E às vezes a pessoa não atende, e fica sem receber o recado. Então, agendar pelo telefone, operadora 11, 5014-2258. Meia hora, cada um tem meia hora de direito. Mas se chegar 15 minutos atrasado, não vai ter meia hora, só vai ter 15 minutos. Ok? Muito obrigado. Fim da primeira parte. O Carnaval de 2025 pode ser diferente. Você já pensou em aproveitar este feriado para transformar a sua vida? Participe do Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye do Brasil com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. Uma experiência única de profunda espiritualidade, aprendizado e renovação. Entre os dias 1 e 4 de março de 2025, em todas as academias de treinamento espiritual, você terá a oportunidade de se reconectar com a sua verdadeira essência como filho de Deus. Com práticas como a meditação Shinsokan, cerimônias, oferenda de trabalho, você viverá momentos de harmonia e renovação interior. Será um momento de união e aprendizado coletivo, em que você poderá compartilhar essa vivência com pessoas de todo o Brasil, fortalecendo a fé e a amizade. Independentemente de sua experiência prévia, este seminário é para todos, de todas as idades. Garanta sua vaga e comece 2025 com um novo olhar sobre a vida, cheio de alegria e propósito. As inscrições já estão abertas. Em caso de dúvida, entre em contato com a regional mais próxima de você ou com o departamento de seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou e-mail seminários@sni.org.br.
Venha viver essa experiência transformadora e começar o ano com o pé direito. Estamos esperando por você! Olá, você que está nos ouvindo agora, seja muito bem-vindo ao podcast da Seiichi Onoye. Eu sou a preletora Daniele dos Santos Souza Onodera e hoje nós vamos falar sobre o tema quando dizer sim e quando dizer não. Todas as obras da Seiichi Onoye que eu vou citar neste programa estão disponíveis para aquisição em nossa livraria virtual. Acesse livraria.sni.org.br. Vamos lá então? Vamos iniciar o programa de hoje? A Seiichi Onoye tem a cultura do Haini-Koppon, em que devemos dizer sempre sim com alegria e presteza. Mas será que precisamos dizer sim a tudo que nos é solicitado? Convido a você que me ouve a enumerar mentalmente, ou se você estiver nesse momento em casa, disponível, até escrever, fazer aí uma listinha de quantas vezes nas últimas semanas você acabou dizendo sim para uma série de solicitações, quando na verdade gostaria de dizer não, e quantas vezes disse não, quando no fundo gostaria de dizer sim. Existe aquele sim ou aquele não que você deu e que foi decisivo na sua vida e do qual você hoje se arrepende? Por que será que há com tanta frequência essa divergência entre o que realmente queremos responder e o que respondemos ou podemos responder? O podcast de hoje é para refletir um pouquinho sobre essas questões e outras questões relacionadas. Como não vivemos isoladamente, nós somos seres sociais, não é assim? Aprendemos, fomos educados que para conviver bem é preciso fazer concessões, negociações com os outros, uma espécie de contrato, entre aspas, pois nem sempre conseguimos ou ainda é inadequado impor o nosso posicionamento, a nossa vontade em todas as ocasiões. Aprendemos também a importância do auxílio mútuo, que devemos ser prestativos, solícitos, disponíveis, não apenas, mas principalmente quando se trata das relações familiares, de amizade e até mesmo das relações profissionais, nas quais muitas vezes não é possível, devido à hierarquia dentro da empresa e das nossas obrigações como funcionários, temos a liberdade, entre aspas, para escolher entre o sim e o não. Porém, esse sim ou esse não não pode ser um sacrifício. Tudo que é sacrifício não está de acordo com a vontade de Deus. A Seiichi Onoye ensina que antes de tudo devemos ser bons para conosco. Então, as nossas ações devem sempre ser pautadas pela gratidão e gerar gratidão e satisfação. Então, se é sim, tem que ser com gratidão. Se é não, da mesma forma, precisa ser dito com gratidão e gerar gratidão, tá certo? Seja qual for a situação vivenciada, a solicitação que nos é feita ou a resposta para ela, ou seja, o nosso posicionamento, deve ser sempre resultado da autoconfiança advinda da consciência de que somos filhos de Deus, donos de potencialidade infinita e responsáveis pela nossa própria vida.
pois a cada ação que executamos, a cada decisão que tomamos, em outras palavras, a cada sim e a cada não, estamos assentando mais um tijolo do nosso prédio chamado destino. E é aí que entra o ensinamento da Seichonoye, não é? Como dissemos anteriormente, se for um sim, deve ser um sim com alegria, com gratidão. Um sim que traz satisfação à alma, que não gera arrependimentos e que por isso beneficia ambas as partes, quem diz o sim e quem o recebe. E nunca resultado de algum tipo de coação, como pressão social, como medo da rejeição, medo da solidão, medo de não ser aceito por um determinado grupo ou ainda por mera carência, né? Há pessoas que dizem sim para tudo porque, na verdade, são pessoas carentes, que precisam sempre ser aceitas, se sentirem amadas, né? Vestem ali, incorporam um rótulo de boazinhas, né? Mas fazem isso simplesmente por carência, né? Não por sentimento verdadeiro de ajudar os outros. Atualmente, quantos pais, em nome de uma suposta relação de amizade, de evitar conflito com os seus filhos, se tornam, na verdade, permissivos, negligenciando seu papel de educadores quando deveriam, como responsáveis, impor limites, dizendo um não quando deve ser dito, por exemplo. Por outro lado, quando o que respondermos for um não, é preciso que seja um não, dado com o objetivo de impor limites necessários, de preservar os valores morais, valores espirituais, de preservar nossa dignidade de filho de Deus, o nosso ideal interno. Um não que zela pelo nosso bem-estar e também das pessoas ao nosso redor, que abre mão de realizar algo naquele momento em nome de um propósito, de um sonho, de um projeto de vida maior. E nunca um não que é dado por meio do fracasso ou por receio do que poderá acontecer no futuro se você sair da sua zona de conforto e lançar-se a novos desafios. Ou ainda, nunca um não produto de uma postura egoísta, daquele que se sente apartado dos outros e por isso nunca pode auxiliar ninguém, só pensa em si e por isso constantemente diz não para tudo. No livro Sabedoria da Vida Cotidiana, em 365 preceitos, no volume 1, lá nas páginas 46 e 47, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos ensina o seguinte: o homem deve ser leal consigo mesmo, mas viver de modo a ser leal consigo mesmo não significa viver egoisticamente ou viver sem pensar na felicidade dos outros. O eu verdadeiro de uma pessoa está ligado com o eu verdadeiro de todas as pessoas. Ser leal com o eu verdadeiro consiste em viver de modo a contribuir para a felicidade de todas as pessoas. É preciso, portanto, neste exercício de procurar atender com sinceridade os nossos sentimentos e os nossos desejos, refletir sempre sobre a motivação dos nossos sims e dos nossos nãos, né? Para que não tomemos atitudes meramente egoístas, certo? Quando frequentemente, então, nós estamos dando respostas por outro lado, contrárias ao que gostaríamos ou deveríamos dar, acabamos gerando, por falta de sabedoria, algumas situações que são indesejadas. Sims dados sem ponderação, sem reflexão, por exemplo, poderão gerar um excesso de atividades, de responsabilidades,
e compromissos que sobrecarregam a nossa rotina e nos deixam ansiosos, irritados e cansados. Então, nós aprendemos na Seichonoye que somos filhos de Deus, sim, que temos capacidade infinita, sim, que temos potencialidade infinita, não é? E por isso, geralmente, o pessoal da Seichonoye é bastante produtivo. Mas é preciso também ter sabedoria, não é? Se eu digo sim para tudo, se eu não hierarquizo, né? Se eu não tenho prioridades, pode ser que em algum momento eu me sinta sobrecarregado. Também poderemos nos sentir insatisfeitos, pois por não nos posicionar adequadamente, vemos os nossos projetos se afastando cada vez mais de nós, e isso nos gera frustração. Além disso, passamos muitas vezes a nos sentir reféns das opiniões alheias e, por fim, acabamos alimentando contra os outros ressentimentos, mágoas e responsabilizando-os por decisões que, na verdade, foram nossas. Para que não nos tornemos reféns e sim protagonistas do nosso destino, é preciso deixar de lado as percepções materiais, portanto, que podem nos levar a deduções equivocadas, a respostas incertas, pois nossos sentidos eles são limitados, não podemos nunca esquecer disso, né? E abrir aquilo que nós chamamos de olhos e ouvidos espirituais para receber a intuição de Deus que vem do nosso interior. Ainda no livro Sabedoria da Vida Cotidiana, a verdade em 365 preceitos no volume 1, nas páginas 62 e 63, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi vai nos ensinar o seguinte: quando se intensifica o sentimento de união com Deus, o homem entra em perfeita sintonia com o Ser Infinito, que é a fonte da vida, e torna-se capaz de manifestar uma força extraordinária, muito mais poderosa que a simples força física ou mental. Se, porém, a sua mente se apegar muito a coisas materiais, torna-se individualista e se desajustar da frequência de Deus, que é a vida universal, ele não conseguirá ter uma vida normal e sadia. Isto é, surgirão diversas preocupações, desarmonias, atritos, doenças, dificuldades no empreendimento, etc. Você deve ajustar sempre a sua mente e aprimorar o seu espírito para tornar-se capaz de captar com os ouvidos da mente a orientação da voz silenciosa da grande vida do universo. É necessário praticar a meditação Shinsokan, escreve o mestre, pelo menos uma vez ao dia, se possível 2, uma ao se levantar e outra antes de se deitar, e acertar o canal da mente a Deus, a fim de criar o hábito de se comunicar com Deus. A meditação Shinsokan, portanto, vai nos ensinar então o Sagrado Mestre, é a prática que estreita a nossa ligação com Deus. E por meio desse exercício constante da meditação, vamos nos tornando sensíveis a essa orientação divina e aguçamos a nossa capacidade intuitiva, fazendo com que tomemos decisões acertadas de acordo com a vontade, não do pequeno eu, do eu fenomênico, mas do eu verdadeiro, do eu espiritual, que veio nesse mundo para evoluir e desenvolver-se, manifestando cada vez mais por meio das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos, a virtude de ser um filho de Deus. Seguiremos com as nossas reflexões após um breve intervalo. Fiquem conosco.
As atividades virtuais da Seichonoye continuam. Elas ainda são uma forma de nos mantermos conectados a qualquer hora e a qualquer lugar. E isso é graças aos mantenedores da Seichonoye nas mídias. Com contribuições simbólicas, eles ajudam a levar o ensinamento a lares de todo o Brasil. Se você também sentir o desejo de contribuir e se tornar um mantenedor das mídias, acesse o link na descrição deste podcast para mais informações. Você com certeza irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado! Olá, amigos! Voltamos para a segunda parte do nosso estudo. E antes do intervalo estávamos falando sobre captar as orientações de Deus para podermos tomar as decisões de forma acertada, dizendo sim quando for preciso e dizendo não quando for necessário. E agora eu gostaria de brevemente compartilhar com vocês uma experiência. Hoje eu atuo no departamento de editoração da Seichonoye do Brasil. Mas eu sou professora de formação. Eu me formei em letras na Universidade de São Paulo em 1999. E desde então, eu sempre tive o ideal de seguir os meus estudos de pós-graduação, o que aconteceu apenas 10 anos depois, em 2009. Então, nesse ano de 2009, eu ingressei num curso de mestrado relacionado à área de conhecimento que eu já tinha a formação. E no ano seguinte, em 2010, para me dedicar inteiramente a esse mestrado, eu concorri a uma bolsa de estudos e, como eu fui agraciada com essa bolsa, conversei ali direitinho com o meu marido, né, se ele poderia então arcar com todas as despesas do lar durante aquele período. Ele concordou gentilmente, né, em me auxiliar ali no meu propósito. E aí, então, eu pedi demissão do colégio que eu trabalhava naquela época. Então, naquele ano, dedicando-me inteiramente à minha pesquisa, eu havia decidido que eu não mais voltaria a lecionar para alunos do ensino médio. E que a partir do término do mestrado, eu seguiria para a educação superior. E essa era a certeza que eu tinha naquele momento, né? Ou pelo menos eu achava que essa era uma certeza, essa era uma convicção. Eu concluí o curso com sucesso, com ótimas notas, graças a Deus. E então passei a buscar uma nova oportunidade de trabalho conforme eu havia planejado, ou seja, no ensino superior. No início de janeiro, né, de 2011, ou seja, no ano, né, posterior aí à conclusão do meu curso, eu estava participando de um processo seletivo para uma instituição universitária, quando um dia o telefone da minha casa tocou. E era uma amiga, na verdade, minha parceira diária, que havia trabalhado comigo no antigo colégio e que agora estava atuando, lecionando numa renomada escola da região. O motivo da ligação era para me contar que ela estava deixando aquela vaga nessa escola para trabalhar junto com o seu esposo, que também é professor, em uma outra instituição de ensino e que iria me indicar para ocupar a sua vaga. Diante da oferta dela, eu resisti, né? Claro que eu resisti. Relembrando a ela o motivo pelo qual eu tinha pedido demissão da escola, né? Em que a gente trabalhava juntas, em que nós trabalhávamos juntas. Lembrando que toda a minha dedicação acadêmica e meu projeto naquele momento era não retornar mais para o ensino médio para trabalhar com vestibulandos. Mesmo assim, ela insistiu, ao que eu retruquei mais umas 2 ou 3 vezes, né? Disse não quero, obrigada, não quero, obrigada, não quero, né? E explicava novamente para ela o porquê da minha recusa.
Até que em um determinado momento, ela abriu o coração dela e falou assim para mim: Dani, essa vaga é sua, sempre foi. Ela não tem nada a ver comigo. A instituição tem expectativas que você poderá atender. Durante esse 1 ano, eu guardei essa vaga para você. Olha que interessante. Então, naquele momento, por meio das palavras dela, né, palavras assim tão sinceras, né, eu senti que era Deus falando comigo. E aí, então, eu decidi participar do teste, fui contratada e lá nesse colégio eu trabalhei durante 7 anos antes de deixar a docência para me dedicar como funcionária da Seichonoye. Hoje, olhando para trás, eu posso dizer que foi um dos melhores sims que eu disse na minha vida. Eu conheci professores muito capacitados, inteligentes, pessoas muito comprometidas com a educação, que me ensinaram muito. Conheci alunos incríveis, fiz muitos amigos, cresci muito profissionalmente. E depois de anos trabalhando, né, compreendi que eu fui direcionada para essa instituição para aprender valiosas lições, para superar muitos desafios profissionais, pessoais e obter muitas experiências de vida que atualmente me auxiliam na condução do meu cotidiano e nas minhas tomadas de decisão. Meus amigos, com isso, eu não quero dizer que nós não devemos ser firmes nas nossas posições, não é? Simplesmente. Mas sim que dentro das nossas convicções deve caber sempre a flexibilidade, a docilidade para ouvir a voz de Deus. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi escreve no Convite à Felicidade, volume 1, lá na página 95, num tópico que é intitulado Mantenha sempre um espírito alegre e positivo, o seguinte: quanto mais iluminados forem seus pensamentos e as suas emoções, mais claramente ouvirá a voz da orientação de Deus. A voz de Deus, muitas vezes, é ouvida com murmúrio, outras como uma voz silenciosa, ou ainda pode chegar a nós através de alguém que nos visita, trazendo algo oportuno que nos sirva de orientação. E foi isso que aconteceu comigo, né? Através dessa amiga, eu recebi a orientação de Deus para qual decisão, né? Qual sim eu deveria dar naquele momento para aquela oportunidade. Então, para tomar decisões que nos levarão para um caminho do aprimoramento espiritual, do cumprimento da nossa verdadeira missão neste mundo, nós sempre devemos estar atentos para ouvir essa orientação de Deus. E aí, quando nós ouvirmos essa orientação, seja sim, seja ou não, que tenhamos que dar, independentemente da situação, com certeza trará resultados maravilhosos, não apenas para nós, mas para todas as pessoas ao nosso redor. E hoje vamos fazer a leitura da oração do dia 29, que está na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Onde você estiver, se possível, assuma a posição de oração ou simplesmente feche os olhos para orarmos juntos. Oração do dia 29, palavras para afirmar a união com Deus. Ó Ser Eterno, eu vivo e respiro envolto em seus braços. Sou sua manifestação, sou um ser manifestado por sua vida, sou sua autoexpressão, sou a personificação de seu amor. Sou a concretização de sua sabedoria, sou vida, amor, sabedoria e paz.
sou a essência do ser, a quem não pode conferir um nome definido. Sou espírito, sou vida eterna, sou existência verdadeira, sou a essência latente em todas as coisas, sou imortal, porque sou a própria vida, sou inadoecível, porque a saúde me é inerente. Nunca me aborreço, pois sou a personificação da alegria. Para alcançar a grande autoafirmação, expulso da minha mente tudo que é negativo. Sou existência real, sou a imagem verdadeira. Nada existe que me atemorize. Perigo algum pode se aproximar de mim. Sou um ser real, sou espírito, sou vida. Jamais morrerei, pois vivo com Deus. Deus é onipresente. Senhor, faça com que eu viva o dia de hoje com serenidade e paz. Caso surjam complicações ou contratempos, faça com que eu encontre abrigo no seu templo sagrado. Mantenha-me sob a proteção de sua onipotência. Sou existência verdadeira, sou um ser real. No recôndito de minha alma reinam a paz e a tranquilidade. Agradeço-lhe, Deus Pai, muito obrigado. Queridos amigos, agradeço por termos ficado juntos até esse momento. Que maravilhoso é estudar os ensinamentos da Seichonoye e saber que através da prática desses ensinamentos poderemos ser ainda mais felizes. Agradecemos se puderem avaliar esse podcast com 5 estrelas para que o nosso programa apareça mais nas buscas. Contamos com vocês para compartilharem esse conteúdo com seus familiares e amigos. Curtam e sigam as redes sociais oficiais da Seichonoye do Brasil para acompanhar os próximos lançamentos. Para frequentar nossas reuniões presenciais, procurem a associação local da Seichonoye mais próxima de sua residência. Os links das redes e também do nosso portal na internet estão na descrição desse episódio do SNI Cast. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Você já imaginou a transformação que a alegria de servir pode trazer para a sua vida e para o mundo? No curso Mulheres de Deus, as líderes da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil se unem para uma jornada de transformação e propósito, onde cada mulher é capacitada a manifestar sua essência divina de filha de Deus. Neste curso, mergulharemos na essência da dedicação ao próximo e na força de liderar com propósito. A cada gesto, experimente como o ato de servir realizado com alegria ilumina caminhos, inspira gratidão e gera transformações profundas, tanto em você quanto na comunidade ao seu redor. Experiências imersivas aguardam você. Reconecte-se com sua verdadeira essência e participe de estudos profundos, práticas e cerimônias do ensinamento, vivências nos departamentos da organização, rodas de conversa, além de atividades reflexivas e interativas sobre sua trajetória como dirigente do Sagrado Movimento. Venha vivenciar a sublimidade de ser líder da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil. Participar do curso Mulheres de Deus é um divisor de águas em nossas vidas. Em 2 ou 3 dias, temos a oportunidade de fortalecer nossa fé. Emoções afloram, autorreflexões, autoconhecimento, grandes aprendizados. Cada curso é único e determinante para nos sentirmos mais capacitadas, mais convictas, mais determinadas a nos tornarmos líderes melhores e a certeza de sermos filhas de Deus, capazes de ajudar
a muitas mulheres a manifestar sua luz e a alegria de Deus em sua vida. É extremamente prazeroso vermos líderes saindo do curso entusiasmadas, felizes e com um brilho no olhar. Muito obrigada. Liderar é mais que um papel, é uma missão divina. Deixe a sua luz brilhar. Inspire-se e inspire outras mulheres a descobrir a alegria de servir e viver a verdade no cotidiano. Em 2025, as academias de treinamento espiritual da Seite Onoye do Brasil estarão de portas abertas. Venha viver essa experiência única. Inscreva-se agora no curso Mulheres de Deus e redescubra a alegria de servir. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, Academia de Minas Gerais e Academia da Amazônia. De 7 a 9 de fevereiro, Academia de Biúna. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, Academia de Curitiba e Academia de Goiás. 15 e 16 de março, Recife. 22 e 23 de março, Academia de Santa Tecla. 29 e 30 de março, Academia de Santa Fé. Garanta sua participação e transforme sua vida. Inscreva-se agora. Acesse www.sni.org.br/mulheres ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2234 ou por e-mail pombabranca@sni.org.br. Mulheres de Deus, vivendo a alegria de servir, liderando com fé e inspirando gerações para um futuro de luz e transformação.